Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Você pode conferir nas nossas plataformas. Na semana passada, nós homenageamos aqui Paulo Freire, que completaria 100 anos agora em 2021. A nossa segunda conversa também é para homenagear Paulo Freire, também é para homenagear aquele que nos pôs a pensar, que nos pôs a quebrar o paradigma de que o emissor envia a mensagem, o receptor deve aceitá-la passivamente. Não há passividade em Paulo Freire, há sempre discussão. Portanto, sempre um Capital Natural é bem-vindo sobre Paulo Freire. Para essa conversa, mais uma vez, eu vou receber a Beatriz Goulart, que é arquiteta urbanista, pesquisadora de espaços educativos escolares e urbanos, mestre e pesquisadora pelo Grupo Ambiente e Educação da FAO-FRJ, a Giovana Barbosa de Souza, coordenadora de Educação e Sustentabilidade na APOEMA e na UMAPaz, Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz do município de São Paulo, e o Wagner Romão, professor de Ciência Política e co-coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Sejam bem-vindas, bem-vindo, Wagner, ao Capital Natural mais uma vez. Eu começo com você, Wagner, porque eu quero abrir esse programa já tentando desmistificar Paulo Freire. Tem muita gente que diz o seguinte: se Paulo Freire funcionasse de fato, a educação brasileira hoje seria das melhores do mundo. O método resolve ou há tantas outras coisas que envolvem essa discussão de educação no Brasil, que colocam o Brasil com nota baixa no PISA, colocam as escolas brasileiras sucateadas e colocam a educação brasileira tão na corda bamba quando a gente fala sempre? Pablo, novamente muito obrigado pelo convite, um abraço a Giovana e a Beatriz. Há um mito, na verdade, que Paulo Freire é ensinado nas escolas brasileiras, né? É claro que ele é muito conhecido, mas infelizmente eu penso que, embora a gente não tenha uma avaliação mais precisa, é muito raro que a gente encontre, né, quer dizer, um método educacional, quer dizer, uma proposta educativa que seja realmente baseada nesses fundamentos, né, de participação, nesses fundamentos democráticos, nesses fundamentos dialógicos, né, do diálogo entre professor, estudantes, né, nas escolas do Brasil, né. A gente ainda tem uma boa parte da nossa educação ainda é feita de uma maneira muito, a gente pode dizer, autoritária, né, no sentido de uma visão em que o professor detém todo o conhecimento e os estudantes são apenas aqueles que são aprendizes, né, de uma matéria ou de um determinado conteúdo. Então eu acho que, ao contrário, nós precisamos ainda mais disseminar essa perspectiva freiriana para as escolas brasileiras. E é claro, né, é importante a gente sempre pensar que as escolas, as pessoas, para estarem aptas, né, para estarem dispostas para o diálogo, elas precisam também de uma série de situações, sejam situações na sua casa, né, nenhuma criança pode vir para a escola com fome, ela precisa encontrar na escola um espaço acolhedor, ela precisa ter um banheiro decente na escola, hoje em dia, inclusive, é muito importante que as escolas também tenham equipamentos, mesmo internet, né, nas escolas, e a gente, infelizmente, está muito longe disso, né? Quer dizer, existe uma série de outros fatores que estão relacionados a essa estrutura, seja a estrutura física, seja a estrutura realmente, né, da relação dos professores e professoras, dos profissionais da educação de modo geral, com a própria escola, que nós ainda, embora tenhamos caminhado bastante nos últimos anos, ainda há muito que se fazer, né? Então nós estamos muito longe dessa escola ideal. Claro que Paulo Freire sempre também nos ensina que a gente deve trabalhar com essa concretude das nossas situações, né? Aquilo que a comunidade pode oferecer naquele momento, e é muito essa construção coletiva que é uma marca também dessa pedagogia. Então eu penso que, né, para resumir um pouco, essa ideia de que nós precisamos cada vez mais fortalecer a ideia a partir de uma perspectiva muito generosa na relação com a comunidade, é que nós precisamos construir educação. E acho que existem experiências fantásticas, mas essa não é ainda a tônica, né, do que nós praticamos em termos de escola no nosso país.
Giovana, bem-vinda. O Wagner citou algumas coisas que me remetem à pandemia da Covid-19 e ao período de afastamento das crianças e dos adolescentes das escolas. E até dos adultos também, que estavam estudando e que precisaram se afastar muitas vezes para trabalhar. Como é que, na sua opinião, tem sido esse processo de reocupação escolar e de discussão do que é escola? E aí eu incluo a atual gestão do Ministério da Educação. Bom, eu quero começar agradecendo, também mandando meu abraço aqui, né, Pablo? Agradecendo o convite e mandando um abraço para a Beatriz e para o Romão. Acho que a gente está aqui nesse momento de transição. Falando de pandemia, para mim é falar de transição. Transição de um momento de vida, de leitura de mundo e de forma de como se colocar nesse mundo, né? E aí, quando a gente fala de Paulo Freire, é aquilo que a gente, né, que o Romão bem colocou. Eu acho que a gente tem muitos desafios na escola pública brasileira. Acho que a gente está vivendo um momento que houve uma pausa. Essa pausa foi inédita para nós como humanidade, porque foi um momento de história que colocou todo mundo nessa pausa, né? O mundo globalizado. E a escola, eu acho que ela é o lugar que chama a atenção de todas e de todos nesse momento. Porque, independente da faixa etária, esse momento da criança em casa, do adolescente em casa, do adulto em casa, é o momento da pausa, é o momento da gente organizar, da gente refletir e da gente repensar. Então, eu acho que a escola está no momento de repensar e descobrir novos caminhos. Acho essa a parte boa da história. Acho que a nossa escola vem de um momento que precisa de muita transformação, como o Romão colocou. A gente tem muitas escolas que ainda no nosso território nacional não tem banheiro, não tem água encanada. A gente precisa que a criança que vá para a escola ela tenha alimento, mas ela também tenha o alimento do acolhimento. Ela tenha dignidade. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de dignidade, né? Então, eu acho que a gente está fazendo essa travessia. Me preocupa muito algumas faixas etárias. Eu acho que a pandemia deixa a sua marca em todos nós que estamos vivos, né? Nós da espécie humana, né? As outras espécies estão saindo ilesas desse desafio. Mas eu acho que, por exemplo, crianças que pararam, né? A gente se deparou com o desafio do encontro real com a tecnologia, e a forma de como acessar esse encontro e possibilitar o encontro com o outro, independente da faixa etária. Daí, a gente tem alguns desafios, que como uma pessoa que trabalha na área da educação, não posso dizer que isso não me aflige. Por exemplo, o acesso à leitura. Né? A gente vem desse momento de muita automatização, das relações muito embasadas no ritmo de muita fazeção, pouca reflexão para o encontro. E eu acho que a pausa, ela dá esse momento para reflexão, para o encontro, ela dá a possibilidade da gente redescobrir o convívio, a importância do convívio, a importância do vínculo e a importância do pertencimento. Porque sem vínculo e sem pertencimento, a gente não consegue transformar o espaço onde a gente está. Então, quando Paulo Freire traz na sua metodologia a questão dos círculos de cultura, que é o espaço da troca, do encontro com o outro, o vínculo se faz. Além do tempo da escuta, que a gente aprende, né? A partilha, que a gente aprende a suspensão do julgamento para poder acessar o mundo do outro, a gente acessa essa questão da amorosidade, da construção do vínculo e, na sequência, do pertencimento. Então, quando a gente tem um sentimento de pertencimento a um grupo, a um determinado lugar, a gente consegue cuidar desse lugar, a gente amplia a nossa visão e transforma a nossa visão de mundo. A pandemia trouxe esse lugar de descoberta e reflexão sobre todo esse processo. Então, não é um momento simples, é um momento muito complexo, mas eu acho que é um momento de descobrir novas possibilidades, né? Promover o encontro por meio da conexão digital é uma coisa interessantíssima.
E eu vi e acompanhei muitas professoras de educação infantil nesse processo e que descobriram formas de acessar as famílias e as crianças de uma forma muito inusitada, porque não tinha instrumento necessário, não tinha plataforma de educação adequada, mas descobria o Facebook da mãe, mandava uma atividade para interagir com a criança e a criança querendo participar. Eu moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, mas tenho família no interior, numa cidade muito pequenininha no estado de São Paulo, e vi como, acompanho formação de professores. A gente, quando faz formação de professores, a gente anda muito no país, né? Então, dei por muitas cidades pequenas e tenho vínculos com professores em cidades pequenas. E pude ver essa resiliência, esse momento de criatividade e de muito compromisso dos educadores em promover esse momento de reconexão com o lugar e com os vínculos. Então, eu acho isso uma coisa muito importante da gente falar. Acho que é um fenômeno que vai possibilitar uma transformação na nossa educação. Acho que a educação no nosso país, né, acho que eu volto a complementar a fala do Romão, eu acho que a gente não tem, né, a gente tem, no nosso país, a gente tem Paulo Freire como um grande exemplo, uma grande referência, mas a nossa educação, ela é constituída por várias linhas de pensamento, inclusive porque a nossa educação básica, como em todo lugar do mundo, ela acolhe aquele indivíduo que vai percorrer o caminho com várias fases da vida dele. Então, a gente tem toda a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela bebe deste lugar, que eu acho que é marca do nosso país também. Né? O olhar para as diferenças e acolhe vários pensadores, várias correntes. Acho que a gente precisa transformar muita coisa, a gente vai transformar porque esse processo já começou por conta da pandemia. Mas eu acho que, por exemplo, a gente precisa, nos cursos de pedagogia, ter mais espaço. Eu acho que os cursos de pedagogia, a universidade é um lugar que também precisa se transformar para beneficiar a educação brasileira. Nos cursos de pedagogia, a gente precisa ter um pouco mais, na sua grade curricular, do processo de entendimento do desenvolvimento humano, desde o bebê, até o jovem que sai lá no final da educação básica, e acho que a gente precisa ter mais profundidade nas referências educacionais, como, por exemplo, o Paulo Freire, para que a gente possa entender seu método e que as escolas possam, né, escolher com clareza os métodos que estão usando, porque a gente vive num país, num estado democrático, e essa é uma das belezas que a gente tem no nosso país. A gente pode escolher alguns métodos, embora a gente tenha as referências legais, que bebem em várias referências educacionais. Então, eu acho que é o momento da gente ter mais reflexão no processo de formação dos educadores e da gestão da escola. Eu acho que a gente tem uma questão que precisa ser melhorada da gestão, como a gestão das pessoas, da produção de conhecimento, mas também temos os desafios estruturais da escola, que a gente não deu conta no século XXI, começo aí, estamos aí nos 20, a primeira parte do século XXI, a gente não deu conta de fazer. Então, se a gente olha e faz uma relação da política nacional com as políticas internacionais, inclusive que falam das correntes de desenvolvimento sustentável, com a questão dos ODS, a gente entra lá no ODS 4, que fala da importância da qualidade de educação, mas que traz também o 4.7, falando sobre a importância de promover a educação de qualidade ao longo da vida e acessar e entender o que é educação para sustentabilidade, a gente está falando de um novo modelo de escola. Aí a gente está falando de uma nova configuração e que passa por todas essas necessidades que eu pontuo aqui, né? Depois, complementando a fala do Romão, que tem a ver com a história da gestão estrutural, da gestão da estrutura da escola, mas também das pessoas e dos métodos, né? Eu acho que é isso, a gente está no momento onde a gente precisa entender que educação de qualidade é direito de todas e de todos. Educação de qualidade pressupõe o entendimento do que é educação para sustentabilidade ao longo da vida. E que a educação básica é uma fase, a educação universitária também.
e que a gente tem que, nas escolas, a possibilidade de promover a educação ao longo da vida, porque as escolas são centros de convergência das comunidades, do entorno. Então, se a gente tem uma leitura e um entendimento um pouco mais amplo desse processo, a gente promove na escola esse lugar, esse núcleo de transformação da comunidade local. Em algumas escolas, onde a gente consegue observar já uma prática participativa, isso se dá naturalmente. Mas a gente vive num país de dimensão continental, com desafios regionais completamente diferentes. Então, a gente não pode... eu acho que essa é uma das belezas também, né, do Estado Democrático, da educação brasileira. Acho que a gente ter essa possibilidade da gente entender o contexto onde a gente está, né? Aquilo que a gente está também, né? Como o Romão colocou, Paulo Freire fala isso, né? Da gente reinventar o lugar onde a gente está a partir dos recursos que a gente tem. Esse é um processo que acontece espontaneamente dentro dessas opções de escolha que a gente tem ancoradas pela nossa legislação. Mas certamente eu sei que é um processo de travessia e que a gente vai reinventar muita coisa. Durante essa travessia eu quero ouvir a Beatriz Goulart sobre esse assunto. A Beatriz é pesquisadora, arquiteta urbanista, está envolvida diretamente com 2 dos pontos principais da Agenda 2030 da ONU, Educação e Cidades. O modelo freiriano, Beatriz, ele está de alguma forma inserido na discussão, na sua opinião, para a Agenda 2022, eu falo de eleição brasileira? Sim, totalmente, né, como o Romão o Wagner Romão e a Giovana estão colocando, que paradigmas que a gente está seguindo até hoje, eu acho que há uma resistência, quase que essa questão da naturalização, né, dos processos, como se fosse manga ou abacate, né, a naturalização nesse sentido, que já é assim, não tem o que fazer. Então, há uma naturalização desse modus operandi, do funcionamento da escola, que impede um pouco, que é esse modelo europeu, etc., né, desconsideração total da nossa história, da nossa cultura, dos habitantes do território que estavam aqui quando os portugueses chegaram, né, nunca foram considerados no nosso desenho. Então, desculpa voltar lá 500 anos atrás, mas é porque eu acho que isso foi construindo ficamos impermeáveis, né? E eu acho que é isso, a insistência, a retomada de Paulo Freire permanente, não é porque é uma resistência a ele só ideológica, que é uma bobagem, mas que está aí hoje com toda a força, mas tem uma outra de jeito de pensar e fazer. Se desde do pequenininho, desde a creche, quando eu estudei na ditadura, né, eu nasci em 1961, então eu fiz escola na década de 60, primeira parte da minha formação, a minha alfabetização. E, imagina, a criança não tinha voz nem vez, era tudo isso discutido sem discussão, digamos assim, né? Ou seja, um fala, outro cala, quando um burro fala, o outro baixa a orelha, não era assim? Se falava, e eu acho que ainda como a gente foi educado assim, por isso que a Giovana falando da questão da reeducação dos professores, né? É isso, a gente foi reproduzindo esse modo de aprender e ensinar, que a gente aprendeu, porque tudo vem da nossa experiência corporal, né? Ou seja, o nosso imaginário já estava povoado de autoritarismo, e aí, eu só retomando um pouco, Pablo, a questão que você colocou anteriormente, né, da pandemia e do MEC, né, e que eu acho que isso, exatamente você fala dessa questão da cidade, do que é o nosso futuro, acho que tem uma discussão aí muito interessante, apesar de toda a nossa resistência e do nosso desconhecimento, de falta de habilidade de lidar com essa totalidade das coisas, né, a gente é todo especialista nisso ou naquilo, apertar o botão, né, aquele velho cena do Charlie Chaplin, e aí o legal é isso, a gente está agora deitando na esteira de um modo de produção e vai ficar um tempo interrompido, eu acho que causa uma bagunça, né, acho que é isso que dificulta, porque a escola é sempre ordem, então não mexe com isso, a escola é um reloginho, mas a questão da pandemia, essa suspensão, essa pausa da qual a Giovana falou, ela tem esse duplo aspecto, né? A pausa nos processos educativos, que eu acho que a própria família e as crianças passam, que quer viver sem escola é um desespero,
a família precisa da escola, seja para comer, para dar um tempo, para respirar, para estar em outro lugar, para aprender também, mas, ou seja, a escola como espaço social ficou muito nítida essa importância, né? Como é importante ter esse lugar. Então, nossa, os pais que tiveram ficar com os filhos, que puderam ficar, ou foram obrigados, né? Que difícil que é conviver com uma criança crescendo, fazendo pergunta o dia inteiro. E muitos falaram, nossa, essa professora é uma santa, né, de aguentar isso. Mas não é bem isso, né? Eu acho que é o desconhecimento, porque a educação formal, informal e não formal são tratadas ainda muito separadamente. A gente não tem um sistema educativo integral, onde há uma colaboração, é isso ao longo da vida, que também a Giovana insistiu, não é pensado ao longo da vida, é onde é que eu estou agora, então agora eu sou aluno, agora eu sou o filho mais novo, agora eu sou o moleque que pula muro, então eu sou esse ser meio Frankenstein, né? Mas eu não queria deixar de dizer da questão da volta às aulas, né? Da questão da escola saudável e da sustentabilidade. Então, primeiro que é isso, a gente se dá conta que a escola nunca foi um ambiente saudável, nunca teve ventilação natural, é sempre luz acesa o dia inteiro, a iluminação é artificial, é o ar-condicionado, é a falta de ar, né? Então, a pandemia traz assim, olha, eu não gosto de falar em oportunidade com 600 mil vidas, mas é um pouco isso, assim, olha para a morte, é isso, então olha para a vida, e olha para que tipo de ambiente é o nosso lugar de aprender e ensinar, olha que situação. Por quê? O Rui Canário questiona muito isso, por que é separado por idade? Por que tem aula de 50 minutos? Por quê? Por que é assim? A gente não para perguntar, é assim que vai ser bom? E aí, quando você pensa essa questão do direito a um ambiente saudável e a um ambiente sustentável, piora mais ainda. Quando você vai para a questão dos materiais, do gasto de energia, do lixo. Gente, as escolas não cuidam do seu lixo. Algumas têm composteira como projeto ambiental, mas a professora faltou. Foi transferida, acabou a horta. É mais ou menos assim. É uma disciplina, é um projeto, não é um sistema operacional, né? Assim como é o carimbo, a lista de presença, a horta devia ser isso, não tem como não ter, mas é assim, é um projeto de uma professora tão bacana que estudou a questão ambiental, não dá para ser assim. Então, essa questão do ambiente saudável e da cidade saudável, eu acho que está ainda muito longe da nossa vida, a cidade não é saudável, eu não tenho o direito de caminhar, eu não tenho o direito de ter um transporte público gratuito, ou seja, no fim de semana não tem ônibus, né? O ônibus só passa para levar para trabalhar, mas quando você quer vir da periferia para o Instituto Tomi Otaki, ou além de ter que pagar, você não vem um ônibus, né? De Parelheiros para a Estação da Luz, só tem 2 ônibus no sábado e no domingo, porque ninguém trabalha mesmo, o ônibus é para trabalhar, é para produzir capital, né? Então, essa questão da cidade ser feita, os seus valores, a questão do valor da terra, da moradia, tudo que envolve uma cidade saudável, não está ligado ainda, nossas regras são de exploração e destruição ambiental, né? Então, o Paul Singer foi eu gostaria até de terminar essa parte, lembrando dele, foi uma coisa que me marcou muito, gente. Eu fiquei pensando, gente, arquiteto para quê? Esquerda para quê? O Paul Singer, acho que era a campanha do Haddad em São Paulo, e ele já estava com um pouco de Alzheimer, se não me engano, ele até dormia nas reuniões, você pensava, nossa, ele desligou, mas de repente vinha aquela luz, né? E ele falou, era um domingo, sabe? O que eu acho que o Bolsonaro não quis nos debates, e aí o Paul Singer falou, gente, desculpa, e em questão ambiental, a esquerda não vai discutir? Porque, gente, vocês já perceberam qual é o lugar do debate ambiental? É um setor, é um especialista. E ele falava, a questão do clima e da preservação e da vida na Terra é a única que interessa, porque a gente está a ponto de ser extinto. Alguém percebeu? E fechou o olho de novo e voltou a dormir. E a gente não conseguiu responder. Então, eu acho que é isso. Nós estamos ainda... a centralidade do debate ainda não é essa. Então, por último, voltaram para a escola depois da pandemia, valorizando o vínculo e o pertencimento, como a Giovana falou, mas as regras foram determinadas, já que não tem MEC, né, porque é isso, o MEC é uma ausência, não é nem uma pausa,
o governo estadual e municipal determinou umas regras. As crianças foram consultadas? Elas participaram? Como é que uma criança vai para obedecer? Como é que elas vão falar, não pode mais beijar, dividir o lanchinho? É a nova regra por causa do vírus? Ou, gente, o que vocês acham de ocupar a sala desse jeito? Que tal ter aula lá? Não, continuou pior. Então, vigiar e punir, eu acho que, infelizmente, foi intensificado na volta da pandemia. Pois agora as coisas estão mais rígidas ainda. Diminuiu mais ainda o grau de participação. A ideia, eu acho, era para de dar aula e conversa sobre a vida. Talvez fosse mais interessante. E aqui mais 2 ODS foram apresentados, 3 e o 15. Quero agradecer a Beatriz Goulart, arquiteta, urbanista, pesquisadora de espaços educativos, escolares e urbanos, mestre e pesquisadora pelo Grupo Ambiente e Educação da FAO-FRJ, Giovana Barbosa de Souza, coordenadora de Educação e Sustentabilidade na APOEMA e na UMAPaz, a Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz do município de São Paulo, o Wagner Romão, professor de Ciência Política e co-coordenador do Núcleo de Pesquisas sobre Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva da Unicamp. Nossa segunda parte sobre Paulo Freire fica por aqui. Teremos mais um encontro na próxima semana. Até lá.